Então, falando agora sobre vieses e alucinações, né? Então, eu diria que se o bloco inicial sobre prompts, fazendo um paralelo com a linguagem, era a conversação, quando a gente vai falar de alucinações e de vieses e de tudo isso, seria a ideia, né, do paralelo de compreensão. É importantíssimo você entender o que a IA faz e o que ela não faz. Ou melhor, o que ela ainda não faz, né? As IAs e os modelos de linguagem, eles estão se tornando cada vez mais inteligentes, né? E cada vez mais capazes e tem de várias formas conseguido aí driblar, né, as principais limitações que eles tinham no começo. Mas eles ainda têm muita limitação e ainda tem muito viés, tá? E muita alucinação. Então cabe a nós, né, que queremos ser fluentes em IA, cabe a nós conseguimos fazer esse filtro, né? Não acreditar em tudo que a IA nos diz, não acreditar em todos os outputs de qualquer prompt, né? E entendermos o que é possível fazer para ultrapassar esses limites, né? Então a gente já falou sobre prompt de chain of thought, falamos sobre React, como saber, né, de onde ele buscou a informação, como fundamentar aquilo, enfim, e vocês veem, né, que de fato existe ali viés, existe formas que ele usa para nos convencer de resultados não necessariamente 100% fiéis, né? Então, falando sobre isso, é o seguinte, né? Como a gente faz para evitar alucinação e viés? Então, o primeiro ponto, né, é essa questão aqui de temperatura, tá? Então, a temperatura é um parâmetro que você consegue colocar em locais com maior complexidade, tá? Eu gosto de dar o exemplo do Google AI Studio, tá? Então aqui, ó, eu vou abrir o AI Studio e aqui no Google AI Studio é uma ferramenta um pouco de maior complexidade, eu consigo usar os modelos de linguagem um pouco mais avançados, né, do Google. E aqui, ó, vocês vão notar que quando eu vou criar aqui um prompt, né, qualquer prompt, tá? Vou escrever aqui, ó, prompt, só para vocês verem onde eu estou escrevendo, tá? Ele tem aqui, ó, uns botõezinhos aqui do lado, tá? Que a gente não vê lá no ChatGPT, né? Então, né, a gente tem essa barra lateral e vocês vão ver aqui uma coisa chamada temperatura. E a temperatura é o seguinte, pessoal. Quanto mais baixa a temperatura, mais duro fica o modelo e menos mentiroso ele fica, tá? Então, se eu vier aqui para o zero, por exemplo, ele fica muito menos criativo. E ele fica, inclusive se eu puser em zero, ele fica fazendo pouco sentido, tá? Porque é muito pouca criatividade. Então, às vezes, os textos ficam, inclusive, muito ruins, tá? E se eu aumentar muito a temperatura, né? Aqui no caso ela vai até 2. Se eu aumentar até 2, a criatividade vai a 1000. Então, num caso aqui, vamos dizer que eu quero escrever um livro muito criativo, né? Eu quero escrever o novo Alice no País das Maravilhas. Eu posso colocar a temperatura muito alta aqui para pedir para ele escrever, tá bom? Normalmente a temperatura fica em 1, mas você pode ir parametrizando e testando, né? Testar é a chave de tudo, tá certo? Aqui a gente tem também a contagem de tokens, né? Que é uma outra coisa que a gente vai falar, entre alguns outros setups aqui que são bem mais complexos, né? Sobre ferramentas, saída de output estruturado, execução de código, enfim, function calling, que é a chamada de funções, tá? Então aqui você pode parametrizar a temperatura. Outra coisa é a questão do RAG. O RAG é Retrieval Augmented Generation. É um tipo de memória que trabalha junto com o modelo de linguagem. O RAG, ele trabalha normalmente a partir do momento que você está trabalhando com assistentes no ChatGPT. Então, lá no ChatGPT, se você põe o PDF ali no assistente, aquilo já vira um banco de dados vetorizado que pode ser chamado de RAG, tá? E quanto mais memória o modelo tem, mais assertivo ele fica sobre um determinado ponto. Então, se você vai falar sobre aviação, né, e você coloca uma temperatura baixa, né, uma memória parruda, ele vai ficar muito mais assertivo do que se você fosse lá no seco
e pedisse para ele falar de aviação direto no chat GPT sem contexto nenhum, tá? Então, são duas formas aí de você tornar o modelo muito mais assertivo, tá? Outra coisa é questão de grounding, né? Então, grounding, ele tá muito ligado a exatamente essa questão de você ancorar, né? Inclusive existe isso na psicologia, né? Ancoragem. Então, quando você, por exemplo, ah, coloca fontes confiáveis, né? Eu dei o exemplo aí da aviação. Então, se você coloca fontes confiáveis, você coloca links confiáveis, ele fica mais aterrado, digamos assim, então ele inventa menos coisas, tá? Também, né, a engenharia de prompt é outra forma de evitar alucinação e viés, tá? Então, quando você coloca um bom prompt, bem fundamentado, e você coloca contexto e tudo aquilo que a gente já falou bastante nas outras aulas, também você diminui muito a chance do modelo alucinar, tá? Então, é outra forma quando você pensa bem no prompt, você diminui a alucinação. Tá aí por último aqui, né, no fine tuning, lá no Google, por exemplo, existe o Vertex AI. Então, se você vai, por exemplo, criar um modelo para uma empresa e você quer que aquele modelo funcione ali na empresa, você pode fazer um fine tuning para ele ficar com mais salvaguardas e com mais informações, né? Então, basicamente, ali no fine tuning, você tem que dar pelo menos 100 exemplos de outputs da forma exata como você quer e tudo, e você vai treinando o modelo para ele ficar mais assertivo sobre aquele determinado tema, tá? Então, pessoal, eu já falei no começo da aula, vou colocar aqui de novo. A gente precisa entender a limitação da IA. E eu acredito, né, que quanto mais nós usarmos o IA, mais responsáveis nós vamos ser pelo output da IA. Né? Então, por exemplo, um jornalista que escreve artigos no New York Times, ele pode usar IA para escrever um artigo no New York Times, mas ele se torna altamente responsável pelo artigo que ele escreveu. Ele precisa conferir as fontes, ele precisa ver se faz sentido aquilo que está escrito, ele tem que ver se ele concorda com aquilo que está escrito, né? Então, assim, o uso da IA é inevitável, igual um jornalista não usar o Google, né? Claro que ele usa o Google, mas ele precisa checar se aquelas informações estão corretas, tá? Então, isso é um ponto que é chamado de accountability, né? Então, para quem estuda finanças, enfim, accountability é um termo muito utilizado e é a responsabilização do ser humano, né? Então, quanto mais a gente tem acesso a ferramentas poderosas, mais responsáveis nós somos pelo output dessas ferramentas, né? Então, nesse pilar de accountability é exatamente a gente conseguir assumir a nossa responsabilidade, né? E entender que a gente tem que verificar o que acontece e o que sai da IA, né? Quando a gente entrega trabalho utilizando IA, é importantíssimo que nós façamos verificação, rodemos vários prompts, usa modelos diferentes, a gente vai falar aqui sobre vários modelos, né? Então, usa modelos diferentes, sempre coisas importantes aí para serem pensadas, tá? E daí, nesse pilar aqui, né, do humano no ciclo, também tem alguns outros pontos que eu acho bem importante, o texto aqui até encavalou, né? Mas aqui, né, são pontos importantes aí de serem citados, que são os seguintes. Primeiro, você pode usar, né, o Human in the Loop para moderação. Então, por exemplo, digamos que haja algo nocivo que a inteligência artificial está fazendo, o humano pode estar ali, né, em alguma etapa do processo, moderando o output dessa IA. Então aqui, né, que é o segundo ponto, áreas sensíveis. Digamos que você monta um agente de IA para dar diagnósticos de doenças simples, não vamos nem falar de doenças muito complexas. Precisa existir um humano no loop, né, para verificar um médico formado olhando se aqueles diagnósticos fazem sentido ou não. É o mínimo que precisa acontecer, né? Eu não tenho nenhuma dúvida que vão haver diagnósticos médicos, inclusive hoje a gente já faz autodiagnóstico usando o ChatGPT, mas no futuro vão haver muitos agentes que vão simplificar muito a vida de muito médico, que inclusive provavelmente serão mais assertivos do que os médicos, né? Porque o médico não tem a memória que o modelo de linguagem tem, não tem, né, todo o conhecimento acumulado que o modelo de linguagem tem, né, dentro de uma cabeça humana só. Então, quer dizer, definitivamente vai existir isso. Mas, por exemplo, um diagnóstico que uma pessoa pode tomar um remédio que pode matar,
né, um remédio psiquiátrico, sei lá, alguma coisa assim, precisa ser, né, ter um double check, uma dupla checagem ali, passando por um humano especialista naquilo para checar se aquilo faz sentido ou não. Tá, finanças, a mesma coisa, né? Sei lá, se um agente de A dá uma carteira de investimentos, precisa passar por um humano com algum nível de responsabilidade para falar, poxa, a gente vai alocar aqui milhões de reais. Vamos ver se faz sentido essa carteira de investimento aqui, se o risco está adequado, se ele não falou para a gente investir aqui numa coisa maluca que não faz sentido nenhum, né? Então o Human in the Loop entra aí, né? E essas questões de operações de alto risco, como eu exemplifiquei aqui, né? Tem que ter salvaguarda humana e pessoas olhando, né, o que está acontecendo e o que está sendo feito por IA. Né? Daqui a pouco vão ter máquinas operando com inteligência artificial, enfim, robôs e tudo isso, né? Isso também definitivamente vai acontecer. E daí ter um humano verificando, né, principalmente quando essas máquinas forem muito poderosas, tiverem muita potência, tamanho e tudo, tem que ter, né, humanos intervindo ali nos momentos em que essas coisas falham ou que precisam tomar decisões muito extremas, né? Então, é isso, pessoal. Dessa forma que a gente encerra, né, esse nosso módulo sobre accountability, sobre alucinação e tudo isso. E é exatamente isso, né? Compreensão, tá? A gente saber usar a IA, saber o que ela faz, o que ela não faz e entender o nosso papel também no meio desse processo todo. Tá joia? Te vejo na próxima.